Olá, meus seguidores! E aí, galera, firmeza? Tô aqui de novo em mais um vídeo do AP do Fê. Esse é meu canal, eu sou Felipe Antunes e vocês estão aqui no AP do Fê. Não, AP do Fê não. Vocês estão aqui, onde eu vou falar? Aqui, no meio da mata, vamos dizer assim. Esse vídeo faz parte da nova temporada do AP do Fê. Ainda tô aprimorando. Então, mas graças a Deus, a produção renovou para mais uma temporada. E vamos que vamos, porque tem muito vídeo legal. E eu não sei nem por onde começar, entendeu? Mas vamos começar pelo começo. Galera, tô muito feliz aqui fazendo o vídeo mais uma vez. E hoje eu vim falar de uma situação que aconteceu comigo. Já faz algum tempo. Já superei. Por isso que eu tô aqui pra falar pra vocês. Depois de muita terapia. Não, tô zoando. Mas foi muito difícil, foi bem difícil. Tive muitos pesadelos depois dessa situação. Mas hoje tô aqui renovado. Rico, maravilhoso. Entendeu? Então agora espero não passar mais por isso. Gente, vou contar pra vocês da minha viagem que fiz pro Reino Unido. Que não deu certo, mas... depois deu tudo certo no final, mas onde eu queria ir, que era Reino Unido, não consegui entrar. Minha entrada foi negada, então eu fui meio que deportado de lá. Foi horrível. Então, às vezes eu vou conversar com meus amigos e eles falam: Felipe, conta pra mim como é que foi. Então, eu já quero fazer esse vídeo, porque assim eu já conto de uma vez só, pra não ficar repetindo toda hora. Porque muita gente vai perguntar: Felipe, o que aconteceu? Porque foi um marco na minha vida, né? Então quero contar pra vocês detalhe por detalhe, com fotos e vídeos. Porque eu tenho foto, eu tenho vídeo. Galera, o ano era 2010. Eu tava trabalhando já. Então durante o ano inteiro, juntei dinheiro, mais a minha poupança que eu tinha desde criança, que eu juntava de bom ano, sabe? Que a gente saía pras ruas pedir bom ano no dia 1º de janeiro, de manhãzinha a gente ficava apertando as campainhas da vila inteira. Dá bom ano. Então, esses bons anos que eu ganhei, eu fiz uma poupança, juntei tudo na poupança. Depois, mais do que eu trabalhei um ano, juntei tudo e falei: chegou a hora de eu viajar ao mundo. Então eu quero ir pro exterior, porque é uma coisa que eu sempre tive vontade, mas nunca tinha dinheiro, né? Então quando criança não tinha dinheiro para fazer isso, nem na adolescência, fui fazer depois de velho. Não, o ano era 2010, então eu juntei dinheiro e falei: agora. E para onde que eu iria? Eu iria para o Reino Unido. Por que que eu escolhi Reino Unido? Porque pela língua do inglês. Então assim, eu queria aprimorar meu inglês. Então eu já tinha conhecimento, que já tinha feito muitos cursos de inglês. Peraí que tem mosquitinho aqui. Eu já tinha estudado muito inglês, então eu queria aprimorar meu inglês e não só isso. Eu queria visitar alguns lugares específicos do Reino Unido. Quais eram esses lugares? Eu queria fazer um roteiro literário, que é o que eu amo fazer. Eu queria visitar os lugares por onde passou Shakespeare e por onde passou uma das minhas favoritas escritoras, que é Emily Brontë. Então Emily Brontë escreveu O Morro dos Ventos Uivantes, que é um livro bem legal. Se você for ler, escolha a versão com notas explicativas para entender certinho o livro, porque ele tem muita referência, muita analogia. E também gosto muito da Jane Eyre. Então eu ia visitar esses lugares. Queria visitar também o lugar da onde saiu o Titanic, do porto. Ele saiu da Inglaterra, foi isso? Ou aonde que ele ia chegar, não? Bom, sei lá, da onde saiu. Eu também queria conhecer a Escócia. Irlanda, não queria conhecer muito. Por quê? Porque eu já acho muito massificado a Irlanda. Então eu escolhi fazer todo o Reino Unido. Então eu ia descer, subir... Não, ia chegar embaixo em Londres, subir até lá em cima, depois descer. Então eu ia fazer essa viagem. Era no mês de dezembro. Então eu ia pegar frio e eu queria passar o Natal lá. Então era a viagem dos sonhos. Uma viagem literária. O que eu fiz? Eu reservei a minha passagem, né? Então comprei passagem. Como eu nunca tinha viajado antes, eu escolhi comprar minha passagem em uma agência de turismo, certo? Então fui lá, comprei numa agência de turismo. Hoje eu já não faço isso. Hoje, como eu conheço as manhas, eu compro pelo site da própria companhia ou algum site muito confiável que venda de companhia.
Mas como eu não tinha noção, eu falei, não, então eu vou comprar na companhia, numa agência de viagem da minha cidade. Comprei a passagem de ida e volta, porque eu tinha um mês de férias. Falei, eu vou passar o mês inteiro viajando. Quando eu fui comprar, o agente de turismo falou, Felipe, a empresa que está mais barata no momento é a KLM. A KLM é uma empresa holandesa de aviação. Então, você vai ter que fazer uma escala em Amsterdã. Você vai fazer uma escala em Amsterdã para ir para Londres depois. Eu falei assim, então peraí, já que eu vou fazer escala em Amsterdã, eu quero ficar alguns dias lá. Não que eu achasse interessante passar por Amsterdã, mas eu queria, não pela cidade de Amsterdã, que não ligava tanto, mas por ser Holanda. Então eu falei, eu quero então ficar alguns dias em Amsterdã, descer lá. Então fazer o que a gente chama de stopover. Stopover, você fica uns dias ali. Algumas companhias, elas dão um stopover de graça. Não é bem de graça, elas não cobram mais pelo stopover. Uma delas é a TAP, que é a portuguesa. Então quando você está indo para algum país da Europa que passe por Portugal, então vamos supor que você vai comprar uma passagem da TAP, como ela é portuguesa, você vai ter que fazer uma escala em Portugal, ou Lisboa ou no Porto. A TAP, no momento, agora ela tá dando até 10 dias sem cobrar mais pelo stopover. Então, tipo, se eu vou fazer uma conexão em Lisboa, eu posso ficar até 10 dias sem que eles cobrem mais, só que aí você fica dependente da flutuação de preço da passagem. Então, não é que vai ficar de graça aquela paradinha ali. Não é que não vai mudar o preço, mas eles não vão cobrar nenhuma taxa por isso. Quando eu vou viajar, eu sempre checo se eu tenho stopover de graça, né, sem nenhuma tarifa a mais, para poder ficar alguns dias ali. Que foi o que aconteceu mais ou menos para a KLM. Eu resolvi ficar alguns dias, parar ali na Holanda, antes de ir para a Inglaterra para começar minha viagem lá. Gente, e aí o que eu fiz? O ano era 2010 e tinha acabado de começar o Couchsurfing, que é o tal do viajar de graça, que é hospedagem de graça. Você não paga nada para ficar na casa dos outros, você pode hospedar gente de outro país, e isso é muito legal. Peraí, deixa eu só olhar para trás aqui, porque eu tenho medo de vir algum... Eu tenho que ficar aqui olhando para trás. Às vezes eu vou parar para olhar para trás. Eu tenho medo de bicho, porque eu não sei se escapou algum crocodilo. Aqui tem jacarezinho, tem um negócio tipo Butantan de cobra. E eu tenho pavor, porque se quebrou algum vidro, ou escapou algum bicho aqui, ó. Vocês podem ver a qualquer momento. Então, de vez em quando eu vou parar para olhar aqui, ó. Entendeu? Vou olhar para ver se não vem nenhum maníaco. Misericórdia. Então, eu resolvi usar o Couchsurfing, que é o quê? A hospedagem de graça, na casa de outras pessoas que eu nem conheço. Tá, mas por que isso? É pra economizar? É pra economizar, mas não é só isso. Eu queria viver como vivem os locais. Então, o Couchsurfing é legal porque você vive como vivem os locais. Você vai ficar dias na casa da pessoa, vivendo como ela vive. Tipo, tomando o café da manhã que ela toma, almoçando do jeito que ela almoça, indo passear nos lugares que ela vai. Você vai viver como se você estivesse morando lá. É uma experiência incrível. Mas o Couchsurfing, como eu falei, você fica na casa de pessoas que você não conhece. E, beleza, conversei com várias pessoas. Eu já tinha montado todo o meu roteiro, passando na casa de várias famílias, várias pessoas. Mas aí você fala, nossa, Felipe, que perigo. Tá, mas aí a gente tem as referências. Então eu vou lá no perfil da pessoa, leio o perfil da pessoa, como é que ela é, e vejo se tem referência boa. O que é isso? De pessoas que já passaram lá. Então, tipo, 10 pessoas já passaram lá e falaram, nossa, são super gente boa, muito legal, adorei e tal. Então eu já confio, já vou, entendeu? Que é o mesmo sistema do Airbnb hoje, que a gente tem as referências lá, por onde você fica. Então quem vai deixa e quem fica também deixa, referência. O Uber também é assim, tem avaliação lá que você faz. Então é tudo nessa base da referência. Então eu fiz todo o roteiro com várias famílias, coloquei tudo num papel, porque antigamente, nessa época, né, 2010, não tinha o celular. Então era tudo pelo computador. Claro que a gente tinha mais lan houses, né, em todos os lugares. Então tinha isso. Mas aí eu escrevi tudo no papel. Então, cidade tal, família tal, vou ficar na casa de família tal. Tinha tudo isso. Na Holanda também. Então eu fiz também o Couchsurfing na Holanda para ficar na casa de um casal. Então foi a minha primeira experiência de Couchsurfing. Então eu cheguei. Então já estava tudo combinado, viajei. A viagem de ida, beleza, ok. Parei em Amsterdã. Desci de Amsterdã. Eu já fui para uma cidade que chama Baarn, que é onde ficava o meu primeiro Couchsurfing, que era a casa de um casal. Ela era russa, ele era holandês. Então eles tinham casado recentemente. Não tinham muitos anos de casado. Tava muito frio, foi maravilhoso.
Foi muito legal, a gente jogou jogo de cartas. Eles mostraram pra mim que eles tinha lá um programa que é tipo esse 40 dias para casar. Sei lá se é 40 dias, 90 dias para casar, sei lá quantos dias. Que mostravam casais de nacionalidade diferente. Então ela mostrou, falou, olha, eu gosto de assistir esse programa aqui porque eu me vejo nesse programa por ter largado tudo e vim casar aqui na Holanda, tal. O cara também super gente boa. Foi maravilhoso. Depois saí dessa casa, fui para Dordrecht. Dordrecht tinha um amigo meu que morava, quer dizer, que eu nem conhecia, fiz amizade lá, maravilhoso, o Edwin, que depois ele acabou vindo pro Brasil, foi muito legal e foi fantástico. Depois chegou a hora de eu ir para o Reino Unido, ir para Londres. Então fui para Amsterdã e peguei o avião que fazia a conexão para Londres. Aí, gente, nesse momento já estava tudo ok, porque como eu entrei em Amsterdã, questão da imigração, ok, eu não tava nem aí. Porque eu falei assim, eu já entrei na Europa, não vai dar problema nenhum entrar na Inglaterra. Porque quando eu fui, né? Então quando eu fui para fazer essa viagem, eu fiquei meio assim, falei assim, no caso do Reino Unido e Europa, não precisa de visto até 90 dias, que você vai ficar lá. Então eu falei, ok, não preciso do visto, mas vou levar várias coisas, vou levar cópia da minha carteira de trabalho, autenticada em cartório, que eu tô tirando férias, o aviso de férias, vou levar tudo para provar que eu tô indo para tirar férias, que eu não tô indo para trabalhar nem para ficar ilegal. Então, nesse momento que eu saí de Amsterdã e fui para Londres, falei, ok, eu já entrei na Europa, agora não vai dar problema nenhum, já passei por Londres, por Amsterdã, ok. Aí até na hora que eu cheguei em Londres no avião, já tinha uma senhora brasileira também no voo, e eu já auxiliei ela, é aqui e tal, fui falando inglês lá, aqui não sei o quê, porque eu já tinha uma noção boa de inglês, né? Só que era a primeira vez fora do Brasil. Porque uma coisa é a gente estudar em escolinha de inglês, outra coisa é largar o seu num país que fala inglês, aí quero ver, meu amigo. Aí o bicho pega as expressões idiomáticas que eu amo e aí quero ver. Bom, espero que esse sol não esteja atrapalhando aqui. Aí essa senhora que eu ajudei na imigração, ela passou a imigração. A hora que eu fui passar, um senhorzinho começou a me perguntar as coisas. Pra onde vai? Falei, vou viajar por todo o Reino Unido. Vou para tais lugares. Vai fazer o quê? Vou conhecer os lugares de Shakespeare, o lugar do livro Morro dos Ventos Uivantes, a casa de Jane Eyre, esqueci de falar de Jane Austen. Apesar de eu não ler os livros da Jane Austen, não li nenhum, só vi os filmes, eu queria passar por lá também. Então falei todos os lugares que eu ia passar. Aí ele falou, você vai ficar na casa de quem? Eu falei que vou ficar na casa dessas pessoas aqui, Couchsurfing. Você conhece essas pessoas? O cara perguntou. Eu falei, não conheço, só pela internet. E você veio aqui pra ficar na casa dessas pessoas que você nem conhece? Eu falei, sim. Aí ele olhou pra mim e falou assim, você tá trazendo só essa mochila? Eu falei, sim. Você vai passar frio aqui só com essa mochila. E começou a falar um monte de coisa. Até então eu tava despreocupado, eu comecei a me preocupar muito. Porque ele começou a me questionar. Ele falou, só um momento, por favor. Saiu de lá, voltou. Aí vieram 2 pessoas me buscar. Não sei se era 2 ou 1. Falou, me acompanha, por favor. Aí eu já tremi na base. Falei, ai, o que foi dessa vez? O que aconteceu? Será que vai dar merda? Acompanhei esse cara aí. Sei lá se era cara ou mulher, nem lembro. E fomos pra uma área longe da imigração, assim. Entramos num corredor. Cheguei lá, ela falou, põe a sua bolsa aqui. Aí ela colocou uma luva, aquelas luvas de enfermeiro, de médico, aquela luva de plastiquinho, e começou a fuçar na minha bolsa. Abrindo tudo quanto é lugar de bolsa pra ver se tinha droga. Ela falou, pega o dinheiro que tem aqui. Peguei o dinheiro. Aí ela falou, me acompanha. O que aconteceu? Me colocaram numa salinha. A hora que abriu a porta da salinha assim, tinha outras pessoas nessa salinha. Essa salinha tinha um sofá, vários sofás. Assim, sofás na parede inteira. Tinha aquelas máquinas que você coloca, tipo moeda, sai café. Tinha que sai lanche, tal. Tinha tipo um orelhão, um telefone público. E uma máquina de água. E várias pessoas ali dentro. A hora que ela abriu a porta, assim, tinha um carinha com violão.
Ele falou... Eu falei, o que é aqui? Que eu vi que ele era brasileiro. Cara, eu tô sendo deportado, estão me mandando embora pro Brasil. A hora que ele falou isso, o primeiro contato que eu tive com a pessoa ali, o brasileiro, eu falei, pronto, ferrou. Vão me deportar. Eu falei, não acredito nisso. Aí já fiquei todo preocupado, falei, nossa, agora ferrou a viagem inteira. Gente, nessa salinha tinham outras pessoas. E você via que eram pessoas de países menos desenvolvidos, países pobres. Então tinham árabes, então tinha uma mulher lá do Irã, por exemplo. Tinha outros brasileiros também. Tinha africanos e latinos, não lembro de ter visto, assim, fora os brasileiros. Mas era uma galerinha, assim, uns 6, 7 pessoas. Que às vezes saía gente, depois entrava gente. Aí eu fiquei preso naquela salinha. Essa salinha era mantida por 2 indianos, um indiano e uma indiana, que ficavam tomando conta do povo da salinha, né? Tipo, eles eram vestidos assim de vigilante, de guarda. Não sei se eram bem indianos, ou de Bangladesh, ou de Sri Lanka. Algum país assim. Foi horrível. Agora que eu entrei nessa salinha, por quê? Porque eu já tinha viajado, tava louco pra sair do aeroporto. Queria já sair pra, tipo, tomar ar. E aí fiquei preso naquela salinha. Aí tinha esse brasileiro, que eu encontrei que ele tinha sido deportado, ele tava saindo. Então eu entrei, passou um tempo, ele já saiu. Porque ele falou, já tô indo pro Brasil, fui deportado. Eu fiquei horrorizado, falei, mano, acabou. Foi um balde, eu senti um balde de água gelada na minha cabeça. Falei, acabou tudo. Foi apenas um sonho. Deu tudo errado. Aí, fui fazendo amizade com outras pessoas lá dentro, perguntando o que era cada caso. Falei assim, deixa eu ver o que é cada caso aqui. E um dos casos, eu passei a ter pesadelo depois que eu ouvi essa história, por meses e anos. Eu tenho muita curiosidade para saber que fim que deu essa história. Uma coisa horrível. O que era? Era um homem negro que estava lá. Então ele era da África. De algum país da África, que eu não me lembro, que ele falou. O que acontece? Ele entrou com um pedido para ter a cidadania inglesa. E conseguiu ter a cidadania inglesa. Só que o país dele não é igual ao Brasil, no sentido de que o Brasil você pode acumular 2 cidadanias. Então, no caso, eu tenho a cidadania brasileira, eu também tenho a italiana. Nesse país africano, não. Você tinha que escolher. E existem outros países que você tem que escolher. Aí você escolhe ou a do país ou a cidadania que você vai obter. Aí você tem que ficar com uma só. Então, no caso, ele escolheu a cidadania inglesa, é claro, e foi para a Inglaterra. Depois, passou um tempo, ele foi visitar a família dele. E eu não sei que carga d'água que aconteceu. Ele voltou para a África visitar a família. Ó, tem um mosquito aqui. Eu vou continuar a filmagem com esse mosquito. E eu não quero nem saber. Vai ficar um mosquito na tela. Aí ele voltou para ver a família na África. Não sei o que aconteceu. Que a Inglaterra cancelou a cidadania dele. Ele perdeu a cidadania inglesa. Só que o país dele também não aceitou ele. Por quê? Porque ele tinha perdido a cidadania do país e não podia entrar lá. O que aconteceu? O país dele devolveu ele. Ah, que saco, tem um mosquito aqui. Desculpa, Elton. Foi mal, meu irmão. Ficar atrás desses mosquitos. Então acontece, o país dele não aceitou ele e devolveu ele para a Inglaterra. Mas a Inglaterra também não aceitava mais ele, porque cancelou a cidadania dele. O cara não tinha cidadania de nada. Ou seja, ele morava naquela salinha. Então é claro que vocês lembram do filme do aeroporto lá, do cara que vivia no aeroporto do Tom Hanks. Gente, foi mais ou menos isso, só que o cara vivia preso naquela salinha. E eu conversava com ele, ele chorava. Eu falei, e aí, como é que tá a situação? Ele falou, tô com agora o advogado que tá entrando com a ação, mas até resolver isso e tal. Eu fiquei tão abismado, porque imagina você morar preso naquele lugar, uma prisãozinha, entendeu? Horrível. O ambiente lá era horrível, porque imagina, eram sonhos interrompidos. E depois que eu vi essa história, eu fiquei vários anos vendo a imagem dele, tendo pesadelos
de ficar preso num lugar assim. Esse foi um caso. O outro caso era de uma iraniana que ela não falava absolutamente nada de inglês. Até tinha uma brasileira, uma mulher brasileira que estava com a filha, que depois até conseguiram entrar, não foram deportadas. Eu comecei a conversar com ela, a gente viu que a outra era iraniana, e a única palavra que a gente sabia do Irã, a respeito do Irã, era o presidente Ahmadinejad, que sei lá como é que se pronuncia, e na época tinha aquela piada, Arma Dilma já. Então nós falava Arma Dilma já, a mulher Arma Dilma já. Foi a única comunicação que a gente teve com aquela mulher. Eu não sei se ela era casada com alguém, parecia que ela falava que era casada com alguém lá da Inglaterra, alguma coisa assim, mas eu não sei explicar certinho a história dela. E nisso iam chegando pessoas na salinha e iam saindo as pessoas da salinha. Aí, de repente, chega uma loira, uma inglesa, para me entrevistar. Era uma policial. Ela me colocou num outro quartinho, só com uma mesa. Sentou e começou a gritar comigo. O que você veio fazer aqui? Tudo em inglês. Aí ela viu que eu tava nervoso, não conseguia falar direito. Ela chamou uma intérprete, uma tradutora de português. Só que ela gritava muito. Foi horrível. Eu nunca fui tratado dessa forma. Por isso que eu até peguei trauma do Reino Unido, por conta disso. Do jeito que me trataram. E, assim, uma experiência, tipo, eu não tinha culpa nenhuma. Eu tava indo lá pra passear, eu não tava indo pra ficar ilegal. Eles acharam que eu, jovem, que eu estava indo pra ficar ilegal lá, trabalhar ilegal. E não era o caso, eu só queria passear, gente. Eu queria ir lá no Shakespeare, ver lá o teatro do Shakespeare. E lá, quando aquele senhor da imigração, ele tinha perguntado o que você estava fazendo, eu falei, eu estava de férias. Eu já tinha mostrado para ele que eu trouxe a cópia autenticada em cartório da minha carteira de trabalho, do meu aviso de férias. Eu não levei o original porque eu falei, eu não quero perder essa carteira de trabalho. Ele falou assim, cópia não serve pra nada aqui. Não deram nem bola. Mostrei os cartões de crédito que eu tinha. Eu tinha dinheiro suficiente. Tava tudo ok. Então, assim, eu percebi que é meio aleatório. Então foram com a sua cara, beleza. Não foram, já era. Mas essa mulher na salinha, ela gritou tanto comigo que eu até chorei. Chorei de medo e de raiva. Porque eu nunca fui tratado dessa forma. Ela subia, ela gritava. Então ela punha a mão na mesa assim, ó, e gritava, o que você veio fazer? Começou várias perguntas, ela falava gritado. E tinha intérprete em português, que era um português de Portugal. Quando ela falou, quais lugares você vai? Eu falei, olha, eu quero ir visitar os lugares do livro Morro dos Ventos Uivantes. Falei pra intérprete, porque ela falou assim, a guarda falou, não responde nada pra mim, fala com a intérprete, gritando. Não era pra eu direcionar ela, pra eu falar em português, pra intérprete falar em inglês. Eu falei, eu quero ir no lugar dos Morro dos Ventos Uivantes, do livro. A intérprete ficou assim, como que traduz o nome do livro? Aí eu falei, Wuthering Heights. Aí a intérprete falou pra ela, Wuthering Heights. Então, patético, né, gente? Foi patético. Depois dela gritar muito comigo, ser super sem educação, né? Do jeito que a gente já sabe que a imigração é. O que aconteceu? Ela saiu da salinha. Então aí ela pegou todas as minhas digitais, tirou foto. Gente, acho que foi uma das piores fotos que eu tirei na vida, que eu saí assim ó, na foto, ó. Com aquele olho chorando assim, ó. De vira-lata. Foi isso daí. Pegou todas as minhas digitais e veio um papelzinho. Você foi deportado. Não, sua entrada foi negada. Amanhã você vai embora pro Brasil. Eu, não acredito. O que eu fiz? Fui lá no orelhão, né, que a gente chama de orelhão, o telefone público que tinha ali dentro da salinha, e liguei a cobrar pros meus pais. Falei, mãe, pegaram eu. Sabe quando eles vão dar golpe, que sequestraram alguém da família, sabe? Ô mãe, pegaram eu. Foi a mesma coisa. Mãe, pegaram eu. Minha mãe pegou e falou assim, sabe o que ela falou? A gente falou, graças a Deus, não vi a hora de você voltar embora. Volta mesmo. Tipo, fazia 5 dias que eu tava lá, minha mãe já tava super preocupada de eu morrer lá no país sozinho. Minha mãe ficou super feliz. Então, eu acho que ela tava rezando, orando, de tudo quanto é forma, pra dar errado na minha viagem e eu voltar logo. Por isso que às vezes eu tenho medo de oração de mãe, entendeu? Porque ela tava lá rezando, pra eu voltar logo, e deu certo, né? O que aconteceu? Eu dormi nessa salinha. E aí, eu acabei nesse orelhão, eu acabei ligando para... Tinha um casalzinho de velhinho que eu ia ficar, que era o Gareth
e a Owen. Não sei se é quem que era quem. Se é Garrett, ela, Owen, ele. Acho que é isso. Liguei pra eles, falei, olha, aconteceu isso, pegaram eu. Eles falaram, olha, fica aí que a gente vai ligar pro jornalista, pra um jornal aqui, pra ele fazer uma entrevista com você aí. Então, porque é um absurdo eles fazerem isso. Aí eu fiquei esperando a ligação lá embaixo do orelhão. Não ligou o cara do jornal, né? Pra tentar fazer alguma coisa. Nesse meio tempo, nesse ínterim, eles pediram os dados da onde eu ia ficar. Eu dei uma folha inteira com vários telefones, que no caso só tinha telefone para fazer ligação, é o número de telefone lá e os endereços eu tinha das casas que eu ia ficar. Só que ali estavam todo o meu roteiro. Então, o que aconteceu? Depois eu fiquei sabendo que eles ligaram para essas pessoas. Então elas ligaram para um rapaz lá, ó, você tá esperando algum Felipe do Brasil? Gente, o cara falou, não tô. Por quê? Porque até então, naquele momento, ele não tava esperando. Eu ia passar na casa dele depois de 20 dias. E isso depois ele me mandou mensagem, falou, Felipe, desculpa, 1000 desculpas. Só que a hora que a imigração ligou, eu não sabia, eu não me liguei que era você. Que eu ia ficar só depois de 3 semanas na casa dele. Ele achou que estavam perguntando de alguém que ia ficar lá naquele momento. Você vê que eles são tão ruins que eles nem... na imigração, eles nem pra explicar certinho nada. Só ligaram, você tá esperando? Não, desligaram. Aí ligaram pra outra pessoa, que aconteceu mais ou menos isso. Então, o que acontece? Isso daí foi corroborando para a minha queda. Porque aí foi dando tudo errado, porque o pessoal falando, não tô esperando. Aí que a imigração falou, não, o cara tá vindo pra ficar ilegal. É tudo mentira. Nessa folha aí que eu dei pra eles, tinha um número lá embaixo, que era de um primo de 2º grau meu, que eu tinha pegado com a família dele, que ele já estava morando lá na Inglaterra, mas eu não conhecia ele, não tinha falado que eu ia. E é claro, aconteceu isso. Ligaram para ele e falou, não sei de nada, não tô sabendo de nada. Realmente, gente, ele não estava sabendo de nada, então não culpo ele porque falou, olha, não tô esperando ninguém, não conheço, porque até então eu não tinha conversado com ele, nunca tinha conversado com ele, nunca tinha visto na vida. Eu só tinha pego o telefone dele para caso uma emergência acontecesse, como ele mora lá. E o meu pai é primo da mãe dele, certo? Então ligaram para ele também, ou seja, aí foi a pá de cal, entendeu? Que enterrou minha viagem. Aí falaram, não, então vai ser deportado mesmo, entrada negada. Eu também esqueci de contar, lá na salinha eu tinha encontrado uma amiga minha, né, ficou amiga. Uma loira que a gente pegou uma Bíblia e começou a morar lá. O crente, quando ele se vê numa situação assim, aí ele lembra de bater o pé e de orar. Então a gente orou muito, andamos pela salinha orando, porque ela estava na mesma situação que eu, só que ela conseguiu para a Inglaterra. Aí eu passei a noite lá. Gente, eu dormi profundamente no sofá, não sei como, acho que fiquei tão nervoso durante o dia, que chegou a noite, eu dormi no sofá lá. Chegou de manhãzinha, vieram 2 policiais para me pegar nessa salinha. Só faltou eles pegar aqui, ó, pro cangote, sabe? Nem desenho que pega aqui, vai levando a pessoa. Ficou um de cada lado meu. Saímos dessa salinha, eles levaram eu até o avião. Entra aí. Sabe igual aqueles desenho, filme, empurra a pessoa vai. Então, ou seja, eles caminharam comigo em todo o aeroporto. Gente, todo mundo olhando pra minha cara, porque eu parecia um assaltante, uma pessoa que foi pega pela polícia, um ladrão. O pessoal tudo olhando minha cara e eu com aquela cara de tacho. Andaram por todo o aeroporto até chegar no avião, colocaram lá dentro. O meu passaporte, eles colocaram no envelope e entregaram para a aeromoça. Por quê? Porque de acordo com os procedimentos da imigração, o passaporte tem que ficar com o comandante da aeronave, né? No caso lá com o piloto, sei lá. E depois que eles chegarem no destino, eles vão encaminhar. Porque no caso, como eu fui de KLM, eu tinha que passar por Amsterdã. Então eles tinham que pegar esse passaporte meu, entregar para a imigração de Amsterdã, dar continuidade à minha derrota, à minha derrocada, que é para dar continuidade para eu voltar para o Brasil. Então colocaram no envelope lá, entregaram para a moça, então eu fiquei sem o passaporte. Então não tinha, então eu pensei em muitos momentos em sair correndo no aeroporto ali. Graças a Deus não fiz isso, porque vocês sabem o caso do Charles lá,
que teve a vida tirada por ter corrido de algum lugar lá no aeroporto. Misericórdia. Mas eu pensei, gente, falei, eu vou sair correndo aqui, vou dar um jeito de sair. Graças a Deus eu não fiz isso, não era cadeia na certa. Então eu entrei no avião, só que eu não sei o que aconteceu no avião, gente. O avião começou a demorar pra subir. E eu tava tão nervoso que eu tava com as pernas tremendo assim de ansiedade. Eu ficava tremendo muito. E tinha um cara do lado, ele falou, nossa, não dá pra você parar de tremer a perna? De tão ansioso que eu tava, fiquei muito nervoso. Né? Porque, tipo, imagina você gastar horrores, milhares de reais e ver o sonho no chão, né? E eu comecei a orar a Deus. Falei, Deus, não deixe esse avião subir. Eu não quero ir embora. Eu quero passear por aqui. E comecei a orar. Então, o que acontece? Dentro do avião eu também orei. Falei, Deus, não deixe esse avião subir. Gente, eu não sei o que aconteceu com aquele voo. Eu acho que teve algum problema de alguém que despachou a mala. Então eu acho que foi isso. A pessoa despachou a mala, mas não apareceu. Aí eles tiveram que tirar a mala. Eu acho que foi alguma coisa assim. Porque foi questão de mala. Porque pelo que eu vi pela janelinha, eles estavam mexendo nas bagagens lá, tirando, colocando, alguma coisa assim. Só sei que esse voo atrasou muito. 1 hora, sei lá, não lembro quanto. 1 hora ou mais, sei lá. E com isso, foi a minha salvação. Por quê? Como ele atrasou, eu acabei perdendo o voo que era de Amsterdã para o Brasil. Amsterdã, São Paulo. Então, o que acontece? O avião chegou lá, atrasado, eu perdi a conexão. Como eu perdi a conexão por culpa da KLM, que veio lá de Londres, e o meu outro voo era KLM também, eles tinham que me pagar um hotel. Né? Eu ia falar, ó, você vai me pagar hotel para ficar até amanhã para ir embora. Mas é claro que eu não queria ir embora. Não queria que pagasse hotel para ir embora. Eu queria que deixasse eu sair do aeroporto. O que eu pensei? Falei assim, quer saber? Vou tentar sair desse aeroporto de Amsterdã e tentar remarcar minha passagem. Gente, foi perfeito, por quê? Porque como o meu voo atrasou, eles tinham que pagar hotel, eu fui lá e falei, posso remarcar minha passagem? E aí vocês não precisam me pagar nada e tal? Beleza, remarquei a passagem pro dia 1º de janeiro, que era um voo que ninguém gosta de fazer, por quê? Porque depois do Réveillon, é um voo que tipo já era de manhã depois do Réveillon. Horrível esse dia. É um dia horrível para viajar, mas tudo bem. E aí o que acontece? Só que eu não tinha o passaporte. Só que o que aconteceu? Quando eu entrei no avião, a aeromoça veio, a aeromoça veio servir, sei lá, da água, que nem lembro o que era, que deram pra mim. Ela me viu, ela lembrou de mim, gente. Porque um dia antes eu tinha ido. Ela tava no mesmo voo que ela foi. Não, então ela foi lá pra Amsterdã. Então como eu tava voltando, sei lá, voltando de Amsterdã pra Londres, de Londres pra Amsterdã, ela tava no mesmo, ela viu, ela me reconheceu. Ela falou, O que aconteceu? eu falei, o sonho virou um pesadelo. Não deixaram eu entrar no país, eu só tava pra passar férias, expliquei tudo. Why, I'm sorry. Ela ficou assim comovida até um pouco. Eu senti que ela ficou comovida, mas o que eu precisava? Precisava da ajuda dela. Por quê? Porque meu passaporte estava com o piloto. Aí eu, aqui nela, expliquei, falei, olha, você não pode pegar meu passaporte, por favor, pra eu ir e tal? Conversou lá, ela me deu o passaporte, gente, o envelope com o passaporte. Eu falei, e agora? Saí do avião, fui lá no balcãozinho e falei, olha, como eu perdi o voo, então ao invés de vocês me darem hotel pra eu ficar aqui até amanhã, que é o próximo voo, só remarca meu voo e beleza. Beleza, remarcaram. Falei, não acredito. Fui no orelhão, liguei pros meus pais. Falei, Mãe, não vai buscar eu ainda em São Paulo. Vou tentar sair aqui em Amsterdã. Se eu conseguir sair, eu vou ficar mais uns 20 e poucos dias. ai, tá bom, filho. Aí, gente, fui pra imigração lá em Amsterdã pra sair do aeroporto. Cheguei lá na imigração, dei uma de sonso, que eu tava saindo pra entrar no país, chegando. Tá aqui meu passaporte. Ele fez uma brincadeira comigo, você tá aqui pra quê? Eu falei, de férias. Ele brincou, fez uma piada. Carimbou, entrou. Entrei, gente, eu não acreditava. Eu falei, não acredito que deu tudo certo. Saí do aeroporto de Amsterdã, que é o aeroporto de Schiphol, que é um aeroporto lindo, enorme. Saí do aeroporto, assim, tomei aquele ar. Falei, tô livre, é liberdade. Já dizia meu pai, liberdade, liberdade, abre as asas sobre mim. Quem assistiu o filme lá do
do náufrago. Quando ele volta pra casa no final do filme, ele chega na encruzilhada assim, ó, e olha pra encruzilhada, tipo, pra onde eu vou? Foi o que aconteceu comigo. Eu saí do aeroporto de Amsterdã, naquela época eu não tinha celular, não tinha nada pra procurar as coisas. Eu falei, pra onde que eu vou? Porque assim, ó, por quê? Porque toda a minha viagem estava programadíssima, com todos os detalhes, todos os lugares que eu ia, no Reino Unido. Então eu tava ali e falei assim, então beleza. Antes isso do que nada. Peguei e falei, agora eu vou... Aí eu fui pro centro de Amsterdã, já entrei num hostel, procurei um hostel lá, porque eu já sabia onde estava o hostel, porque eu já tinha procurado, porque eu passei acho que um dia lá na Amsterdã. Então eu já sabia onde que era. Fui pra lá, até nesse dia eu até assustei, porque tinha um cara no quarto, porque hostel você sabe como que é, né? 10 camas num quarto, tinha um cara que ele tava, um senhor já, que ele é mais velho, sei lá, uns 50 anos, 50, 60. Gente, eu não sei o que ele aprontou no quarto, que ele derrubou o olho dele. Aí o olho dele caiu, ele falou, ai, ajuda eu a pegar meu olho, cadê meu olho? E ficou procurando, eu assim, ó, minha nossa. Gente, eu já tava assim, né, com medo de estar naquele lugar sozinho. Falar em medo, deixa eu olhar se tem cobra aqui, cobra, jacaré, vai que escapou algum. Todo dia eu acordava e falava, pra onde eu vou? Eu não tinha nenhuma programação. Então eu comecei a fazer a programação por mim mesmo, programação por mim. E tipo, acordava, falava, onde eu vou hoje? Vou pra Bélgica. Então vamos pra Bélgica. Tipo, ia. Aí às vezes eu encontrava gente na estrada. Eu encontrava gente em estação e falava, mochileiros, falava, pra onde vocês estão indo? A gente tá indo pro porto. Eu pegava e ia junto. No meio do caminho eu falava, não quero mais. Vou pra outro lugar. Ia pra outro lugar. Então foi legal porque não foi uma coisa programada. Então assim, tudo que eu via eu ficava, nossa, porque tipo, eu não sabia. Então eu tinha que ir pescando informações pra ver onde que eu ia, sabe? Perguntando do pessoal, de onde você veio? Perguntava para os outros mochileiros, de onde você veio? Pra onde você vai? Então aí eu comecei lá na Holanda, fui pra Bélgica, depois França, depois Espanha. Porque aí eu fiz a cagada, gente, da França até a Espanha pegar o trem. Eu achei que o trem ia ser super rápido. Gente, foi um dia inteiro que eu não aguentava mais andar de trem. Eu achei que ia ser... Entendeu? Porque eu não sabia nada, não tinha programado nada. Aí demorou muito, eu resolvi parar no meio do caminho, numa cidade pequenininha. E aconteceu um fato nessa cidade pequenininha que chama Brive-la-Gaillarde. A cidade é uma cidade francesa. Foi bem perto do Natal, então era uma cidade pequenininha, tinha uma feira de Natal, adorei lá. Andei, mas não tinha nada pra fazer na cidade, tudo fechado. E eu fui ficar num hostel, que era da Hostel International. Hosteling International, HI. Que é a primeira instituição de hostels que teve no mundo, que é aquele que tem a piramidinha azul, assim, com uma cabaninha, barraquinha, sei lá. Que é aquele que tinha carteirinha. Então eu parei lá, eu já tinha procurado eles num computador, em algum computador que eu parei antes. Cheguei lá, só que eu cheguei à noite, tipo, eram umas 8 horas da manhã. E não tinha ninguém lá no hostel, tava fechado. Falaram pra mim, olha, mulher que cuida do hostel, ela mora naquela casa. Chama Pascoal. Fui lá, Pascoal. Chamei e tal, ela ficou super brava. Veio me atender porque eu tava meio fora de horário. Me colocou lá num dos quartos e fui dormir. Era um quartinho assim com uma cama só. Tentei dormir. Quando foi de madrugada, sei lá que hora, 1 hora da manhã, começou tarará, um barulheiro. Um monte de gente chegando ali, fazendo barulho, gritando. Falei, mano, vão me matar. Chegaram na minha porta e começaram a bater. Tá. Eu falei, me acharam, vão me matar. Chegou a minha hora. Fiquei morrendo de medo. Só que eu pensei assim, bom, eles vão arrombar de qualquer forma. Então já que é pra morrer, vou morrer logo. Eu peguei e abri a porta. Quando eu abri, muita gente. Era um grupo de estudantes que veio, acho que era ali da França mesmo. O grupo era dali da França, que veio passear pela cidade, sei lá fazer o quê. Porque essa cidade também tem um time muito famoso de... Como que chama? Futebol americano. Aquele que tem a bola assim, que parece uma mão. Eu não sei o que é isso daí. Acho que é futebol americano. Aí eles perguntaram onde que fica a recepção, quem que é. Aí o que eu fiz? Falei da Pascoal. Falei, vamos lá, eu vou levar vocês. Fui lá e levei eles na porta da Pascoal e começaram a gritar, Pascoal, Pascoal. A Pascoal tava dormindo. Gente, ela saiu na janela, mas ela xingou tanto. Xingou eles e xingou eu também de ter mostrado a casa dela. Só sei que depois aí eles entraram, ficaram lá, fizeram mó barulheira no lugar lá. E esse hostel, ele parecia uma escola antiga.
né? Porque tinha todas essas portinhas com uma cama em cada lugarzinho assim, com aquecedor. E aquele banheiro, banheiro assim, tipo de escola, que tem muitas cabininhas. Sabe aquele banheiro de filme de terror? Que você tá sozinho no lugar, escuro, tem que ir lá usar o banheiro. Tipo do filme Pânico, lá do banheiro do cinema. Então, era essa vibe que eu tava lá. Mas aí eu tive muitas experiências legais nessa viagem que eu fiz. Aí eu fui pra Espanha, Portugal. Liguei pros meus pais, falei, olha... Mãe e pai, não aguento mais viajar por terra. De trem, de ônibus. Eu vou tentar pegar avião. Se me deportarem, beleza. Vou ser deportado dessa vez. Porque eu já viajei tantinho, tá bom. Porque eu não aguento mais pegar ônibus e trem pra me locomover aqui na Europa. Então o que eu fiz? Peguei da Espanha até a Itália, um avião. Desci em Roma. E era um domingo, gente, foi mó de boa. Eu entrei no aeroporto, ninguém pediu nada, não viram nada. Sei lá se eu entrei no meio do povo que morava lá mesmo. Sei lá. Então aí eu falei com meus pais, deu tudo certo. Aí depois pra ir embora foi difícil por conta do dia que da minha passagem era por um dia depois do Réveillon, né, de primeiro. Aí eu fiquei lá em Amsterdã com uma mala. Eu comprei um monte de vinho, gente, pesado na mala. E fiquei carregando aquilo lá. Me deu tanta dor nas costas, dor no ombro, de passar a noite inteira lá, porque não tinha nenhum lugar pra guardar. Todas as hospedarias, hotéis, hostel, tava tudo lotado no Réveillon. Eu não consegui nenhum lugar pra ficar. Tive que ficar perambulando pela noite. Bruno Marrone, eu dormi na praça, esperar dar cedinho. Na hora que foi umas 3, 4 horas da manhã, fui para o aeroporto, dormi lá no aeroporto, né? Que eu tô uma coisa que agora eu já sou acostumado. E aí foi demais. Sobre a minha entrada negada, eu nunca mais quis ir pra Inglaterra. Hoje, eu já tô me acostumando, assim, já tô refrescando a ideia. Eu tô querendo ir de novo. Então agora, dessa vez, eu vou tentar, sabe por quê? Porque agora eu consegui minha cidadania italiana depois de 11 anos. Então agora vai ser muito mais fácil. Por quê? Porque agora eu tenho cidadania italiana que eu vou colocar na mesa. Colocar o passaporte na mesa, tá aqui, ó. Então agora é mais difícil deles negarem minha entrada. Não tenho tanta vontade de voltar hoje, né? Pelo tanto que eu sofri, pelo tanto do jeito que me trataram, foi horrível, entendeu? Então eu perdi totalmente a vontade. É que eu tenho amigos lá na Inglaterra, pelo Reino Unido, né, tanto na Irlanda como na Inglaterra, e quero visitá-los. Então acho que chegou a hora de eu repensar para ir de novo para a Inglaterra. Dessa vez espero que seja diferente, porque foi uma coisa horrível, só que como já passou muitos anos, eu já tô ok, já superei, tá superado, e hoje só fica lição e fica experiência e fica história. Cheguei ao final de mais um vídeo, muito obrigado você que me aguentou até aqui, gente. Tem que ter, um saco de elefante para me aguentar, e vocês conseguiram, galera. Eu não vou ficar implorando para você se inscrever no meu canal. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal, porque se você dá uma moral para mim, para eu fazer mais vídeos de conteúdos interessantíssimos e curiosos. Então, galera, se clicar no sininho aí para receber as notificações, você vai receber quando tiver vídeo novo, vai apitar lá no seu celular que vai ter vídeo novo no canal. Galera, muito obrigado, meus seguidores, vocês são maravilhosos. Eu canso de falar isso, quer dizer, não canso, vou continuar falando que vocês são maravilhosos. Então não esquece aí, gostou do vídeo? Clica aí em curtir, deixa aqui seu comentário, quer ver algum vídeo, Felipe, fala de tal situação que aconteceu, de tal país, o que você acha? Coloca aqui que minha produção, ela lê tudo, e assim ela manda a pauta dos vídeos que eu tenho que fazer. Porque minha produção, gente, é nota 10. A edição, então, nem se fale. Top demais. Galera, beijão, meus seguidores. Até a próxima.